nossa revisão para a avaliação. Bom, observe o seguinte, temos aqui uma bola de 7 kg que passa no ponto A, posição de 80 metros, no instante 2 segundos com velocidade de 5 metros por segundo. E no ponto B, posição 20 metros, no instante 7 segundos com velocidade de 65. Letra A pergunta, calcule a velocidade média da bola. Bom, vamos lá. Primeiro, para calcular a velocidade média, precisamos do ΔS e do ΔT. Então, a primeira coisa que vamos calcular é o ΔS. Então, o ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. ΔS vai ser igual. Posição final é 20. Posição inicial é 80. Então, ΔS, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. 80 menos 20, 60 metros. Agora vamos para o ΔT. Intervalo de tempo, instante final menos inicial. Instante inicial é o 7 segundos, o final é o 7 segundos e inicial 2 segundos. Então, o intervalo de tempo é 4 segundos. Agora sim, podemos calcular a velocidade média, que é o ΔS dividido pelo ΔT. O ΔS a gente acabou de medir, é menos 60. O ΔT é 4. Então, a velocidade média é de menos 60 dividido por 4. Então, 6 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 6, 2. Baixo 0, 20. Por 4 dá 5. Unidade dividida, metro por segundo. Está aí calculada a velocidade média. A próxima letra pede para calcular a aceleração. Então, a gente vai precisar, para calcular a aceleração, do ΔV, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Voltando lá na figura, o ΔV é velocidade final 66 ou 65, velocidade inicial 5. Então, a gente vai pegar aqui 65 menos 5. Então, o ΔV é igual a 60 metros por segundo. Agora sim, podemos calcular a aceleração, que é o ΔV, ou seja, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A variação da velocidade deu 60, a do tempo 4. Nós temos uma aceleração aí de 15 metros por segundo ao quadrado. Calculada a aceleração, agora vamos para a força resultante. A equação de Euler, FR igual a MA. FR igual a massa, como já vimos aqui, a massa da bola é 7 kg e a aceleração da bola, calculando na letra B, 15 metros por segundo. Então, vai ser 7 vezes 15, o que vai nos dar uma força resultante de 7 vezes 5, 35, 7 vezes 1, 7, com 3, 10. A unidade de força é Newton. Na letra D, queremos calcular a força resultante, usando a segunda lei de Newton. Ora, retomando, o que é que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante é a variação da quantidade de movimento dividido pela variação do tempo. Então, vamos precisar de algumas coisinhas antes. Primeiro, precisamos calcular a quantidade de movimento no ponto A, que é a massa da bola vezes a velocidade da bola em A. Então, a massa da bola é 7, a velocidade de A é 5. Então, a quantidade de movimento em A é 35 kg metros por segundo. E em B,
é a massa vezes a velocidade em B. A massa continua 107, só que a velocidade B agora é 65. Então a quantidade de movimento da bola em B é igual a 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. Com 3, 45 quilograma metro por segundo. Agora vamos atrás do ΔQ, ou seja, da variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final, que no caso é o de B, menos a quantidade de movimento inicial, que no caso é o de A. Então, 455 menos 35. Então, a variação da quantidade de movimento é 425. Opa. 415. Não. Que conta boba. 55 menos 35. 420 quilogramas metros por segundo. Então, a força resultante, agora podemos calcular, é 420 dividido por 4. Então, a força resultante sobre a bola é 4 dividido por 4 dá 1. Não sobra nada. Aí fica 0 aqui, 20 por 4 dá 5, 105 newtons. Bom, agora precisamos ver se está tudo ok, né? Veja, usando a segunda lei deu 105. E usando a equação de Euler, vamos baixar aqui um pouquinho, também deu 105. Então, se os dois valores deram 105, significa que nossos cálculos estão corretos. Ok? Agora vamos para a próxima questão. Bom, essa questão número 2, letra A, é bem fácil. Nós temos aqui um bloco de massa 20 kg sendo puxado por uma força de 50 newtons. Queremos calcular a aceleração. Ora, pela equação de Euler, a aceleração é sempre a força resultante sobre a massa. Tá? Nesse caso aqui, a força resultante é o nosso F e a massa M é esse 20 kg. Então, vai ficar a força F, que é 50, dividido pela massa, que é 20. A aceleração aqui vai ser igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Questão bem fácil, bem tranquila de se responder. Na letra B, calcule a força que age no bloco. Então, nós temos aqui um bloco de massa 12 kg que está com aceleração de uns 9 metros por segundo ao quadrado. Quem é essa força F? Ora, a equação de Euler diz que FR é igual a MA. Então, FR tem que ser igual à massa do bloco, que é 12, vezes a aceleração, que é 9. Então, a força resultante é 9 vezes 12. 2 vezes 9 é 18. 9 vezes 1 é 9. Com 1, 10. 108 newtons. Bem fácil essa daí. E a última, calcule a aceleração do bloco. Bom, tá repetindo aqui. Bom, a última deveria ser calcular a massa do bloco, tá certo? Então, vamos dar uma enterrada aqui. Vamos dizer que a aceleração aqui que seja 3, tá? Metros por segundo. E nós não sabemos quem é a massa. Queremos descobrir a massa, tá? Então, a massa é a força resultante sobre a aceleração. Então, a massa vai ser, se a força resultante é 27, e agora a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, então a massa é 27 por 3, 9. Unidade de medida de massa, quilograma. É isso aí. Vamos para a questão 3. Na questão 3, a gente tem um bloco de massa 2 kg que está sendo puxado por duas forças que estão no mesmo sentido.
uma de valor 30 newtons e a outra de valor 10 newtons. Como é que a gente vai resolver isso? Também é muito simples. Vamos lá. A aceleração a gente já sabe que é a força resultante sobre a massa. Mas a força resultante aqui vai ser F1 mais F2, porque as duas massas, as duas forças estão no mesmo sentido. Então, se tem no mesmo sentido, tem que somar. F1, 30, mais F2, 10, sobre a massa, que é 2. Então, a aceleração é 40 sobre 2, que vai dar 20 metros por segundo ao quadrado. Já na letra B, observe que na letra B, nós temos aqui agora que as duas forças, F1 e F2, estão em sentidos contrários. Deixa eu colocar F1 aqui, porque F1 não está aparecendo. Mas F1 é 30 newtons. Então, a equação de Euler diz que FR é... Não, a gente quer calcular a aceleração. Então, vamos voltar aqui. A gente vai escrever a equação de Euler assim. FR sobre M. Só que FR é quem agora? F1 menos F2. Por que subtraindo? Porque agora as forças estão em sentidos contrários. E é sempre a força maior menos a força menor. Tá? Então, a aceleração vai ser 30 menos 10 sobre 2, ou seja, 20 sobre 2. Então, a aceleração vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Foi outra bem fácil agora. Agora temos uma questão onde a força F de 100 newtons empurra o bloco A de 30 kg e esse bloco A empurra o bloco B de 20 kg. Então, primeiro queremos calcular a aceleração dos blocos. A aceleração dos blocos, nós vamos de novo usar a equação de Euler. A aceleração é Fr sobre M. Só que a força resultante agora é só F. E nós temos agora duas massas. A massa do bloco A e a massa do bloco B. Então, nós temos que Fr vai ser 100, que Fr é F, e aqui nós temos a soma das duas massas, que é 30 mais 20, ou seja, 100 sobre 50. Então, nossa aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, calculada a aceleração. E agora, na letra B, queremos calcular a força com que o bloco A exerce no bloco B. Bom, para fazer isso, a gente vai olhar apenas para o bloco B. Se a gente olhar apenas para o bloco B, observe lá em cima, o bloco B tem massa de 20 kg. No bloco B, só age a força de A em B. Então, aplicando a equação de Euler, Fr igual a MA, a força resultante é só F de A em B. Então, F de A em B é igual a massa do bloco B, porque a gente está aplicando em cima do bloco B, vezes a aceleração. Então, a força de A em B é a massa do bloco B, que é 20, vezes a aceleração que a gente calculou lá em cima, que é 2. Então, é 20 vezes 2. Então, essa força de A em B é de 40 newtons. Muito bem. Se a gente, em vez do bloco A, empurrar o bloco B, se o bloco A estivesse puxando o bloco B, através de uma corda, temos aqui uma corda agora, a massa de A é 15, a massa de B é 25 e a força que está sendo empregada aqui é de 80 newtons. O primeiro passo que a gente vai dar é calcular a aceleração do conjunto. A aceleração do conjunto é Fr sobre a massa
Mais uma vez, só temos uma força F como força resultante, mas temos duas massas, a de A e a de B. De tal forma que a força F que puxa os blocos é 80, e a massa de A é 15, e a massa de B é 25. Então, é 80 sobre 60. Opa, e 60. 25 mais 15, 40. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, nessa letra B, queremos a força que o bloco A exerce no bloco B, né, que é essa força que a gente chama de força de tração. Se a gente olhar o bloco B isoladamente, lembrando que o bloco B tem massa de 25 kg, a gente tem apenas uma força, que é a força de tração, ou se preferir a força de A em B, puxando o bloco B. Aplicando a equação de Euler, FR igual a MA, a força resultante vai ser essa força de tração, que é a única força que age no bloco B. Aqui a gente vai usar a massa de B, porque a gente está olhando para B, e a aceleração, que é 2 aqui em cima. Então, é como se a gente estivesse olhando apenas para o bloco B. Então, essa conta ficou fácil agora, porque a massa de B é 25, a aceleração que a gente acabou de calcular é 2, então essa força de tração, ou força de A em B, é de 50 newtons. Repare que agora, nessa nossa questão extra, nós temos 3 blocos, A, B e C. Um de massa 20, que é o de A, um de massa 15, que é o de B, um de massa 10, que é o de C. E todos esses 3 blocos, né, sendo empurrado pela força de 90 newtons, sendo que a força de 90 newtons só age no bloco A. Então, a força de 90 newtons age no bloco A, o bloco A empurra o bloco B, o bloco B empurra o bloco C. Então, primeiro vamos calcular a aceleração. Mais uma vez, a aceleração é a força resultante sobre as massas. Tá? A força resultante é apenas a força F, que é esta força de 90 newtons. E aí embaixo nós temos que somar as massas, tanto de A como de B como de C. Então aqui nós vamos ter a força F é 90 newtons, a massa de A é 20, a massa de B é 15, a massa de C é 10. Então dá 30 a 45. Então ficou 90 dividido por 45. Então, mais uma vez, a aceleração dá 2. Agora, na letra B, queremos calcular a força que o bloco B exerce em C. Vamos olhar apenas para o bloco C separadamente. Se a gente olhar para o bloco C separadamente, a massa do bloco C é 10 kg. Tá? E só tem uma força agindo no bloco C. Quem é esta força? Vamos chamar ela de força de B em C. Aplicando a equação de Euler, FR igual a MA. FR é a massa de C vezes a aceleração. Tá, então esse FR é a força de B em C. Essa força de B em C, a massa de C, vezes a aceleração. Então, a força que o bloco B exerce no bloco C é de 20 newtons. Agora, calcule a força que o bloco A exerce no bloco B. Nesse caso agora, não tem para onde correr. A gente pode olhar para os dois blocos. Tá? Se a gente olhar para o bloco A, a gente vai ter no bloco A que tem massa de 20 kg, duas forças agindo nele.
Primeiro age a força F, que é a força que está agindo e botando o conjunto em movimento. E depois é a reação da força de A em B. Tá? Se a gente olhar para B, no bloco B, o bloco B tem massa de 15 kg. Se a gente olhar agora para o bloco B, 15 kg, nós temos aqui a força que o bloco A empurra o bloco B, que é a força de A em B. Aqui a ação, aqui a reação. E a gente acabou de calcular a força com que o bloco B empurra o bloco C, que a gente chamou de F de BC. Para toda ação tem que ter uma reação. Então a reação está aqui no bloco B, que é a força de BC. Tá? Bom, então, vamos começar primeiro olhando para o bloco B, aplicando a equação de Euler. O que é que diz a equação de Euler? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que a força resultante agora é F de AB menos F de BC. Porque nós temos agora duas forças em sentidos contrários, que é F de AB menos o F de BC. Tá? É óbvio que a força de AB é maior do que a força de BC, porque o conjunto está se deslocando para lá. Então essa força tem que ser maior do que essa. Isso aqui tem que ser igual à massa do bloco B, porque a gente está aplicando a equação de Euler no bloco B, vezes a aceleração do conjunto. Então, F de AB menos F de BC a gente calculou anteriormente aqui, ó. F de BC é 20 newtons. Então, a gente sabe quem é F de BC. 20 newtons. É a massa de B, que é 15, vezes a aceleração, que é 2. Então, a força que o bloco A exerce no bloco B, menos 20, é igual a 30. Então, a força que o A exerce em B é igual a 30. Pega o menos 20, passa para cá, passa mais 20. Então, a força que A exerce em B é igual a 50 newtons. Agora, olhando para o bloco A, nós vamos ter, mais uma vez, aplicando a equação de Euler aqui, FR igual a MA. Quando a gente aplica a equação de Euler no bloco A, mais uma vez nós temos duas forças em sentidos contrários. Uma é a força F e a outra é a força de A em B, que a gente não sabe quem é. Aplicamos a equação de Euler no bloco A, então aqui vai ser a massa do bloco A, vezes a aceleração. A força F é conhecida, a gente viu lá, é 90, tá? Menos a força de A em B é igual a massa de A, que é 20, vezes a aceleração, que é 2. Então ficamos com o seguinte, 90 menos F de AB é igual a 40. Para facilitar a minha vida, eu vou fazer assim, ó. Vou manter o 90 aqui, vou pegar o 40, passar para cá, ele vai passar com o sinal de menos. E vou pegar o F de AB que está com o sinal de menos, vai passar para cá e ficar com o sinal de mais. Tá? Então, F de AB é 90 menos 40. 90 menos 40 é 50. Então, já invertendo, F de AB é 90 menos 40, 50 newtons. Observe que, tanto olhando para o bloco A como olhando para o bloco B, a força de AB deu 50 newtons. Tá? Então, indo por um caminho, indo por outro, o valor dá o mesmo. Então, é isso aí. Até a próxima, galera.